recording. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Hoje o assunto vai ser muito louco, porque a gente vai falar de budismo e todo mundo gosta de budismo, todo mundo já ouviu falar de budismo e é uma das religiões que a galera mais curte, mais tem perguntado e mais tem pedido aqui no programa, né? E hoje a gente vai conversar com uma professora budista que tem uma visão acadêmica da parada. Então nós vamos conhecer um pouquinho do aspecto religioso e também a visão acadêmica dessa religião, como é que isso funciona, várias e várias perguntas. Hoje está fervilhando aqui o boteco e eu vou chamar para sentar aqui na mesa Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Vamos fazer um conselho aqui de administração pedagógica. Dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi. Opa, fala galera. Hoje um assunto bem interessante. Eu confesso que eu não conheço muito, mas eu quero entender o que é o Nirvana. E diretamente do Japão, Robson Belli. Hoje vai ser muito louco. A gente tem um diretor de escola, cara que está em contato com o budismo o tempo inteiro. E hoje o papo vai ser louco. Seja bem-vindo, Robson. Ohayou gozaimasu para quem está aqui no Japão comigo. Konbawa para quem está no Brasil. Konnichiwa se você estiver vendo isso à tarde em outro horário, aí no YouTube. Eu quero só saber como eu saio do Sansara. E se reunindo à mesa, Paulo Jacobina, da Pedra de Afiar. Seja bem-vindo. Obrigado, feliz por estarmos aqui nesta sanga, visando alcançar uma ego-vacuidade da cosmoplenitude. E a nossa convidada de hoje é a professora Nirvana França. Ela é bacharel em Direito pela Unisal em 2010, formada em Teologia Budista pelo ITCB em 2018, mestra em 2020 em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, com dissertação sobre o Código Monástico Budista Feminino. Ela faz parte do programa de mestrado livre em Teologia Budista pelo ITCB e do programa de doutorado em Ciências da Religião pela UMESP. Ela cursa Teologia Cristã pela Universidade Metodista de São Paulo e ela é monja plenamente ordenada desde 2020. Seja bem-vinda. Obrigado pela acolhida, né? Pelo visto, o Paulo puxou o meu currículo Lattes. E sim, eu venho de um budismo acadêmico, então mais coisa ainda. Estou concluindo a graduação pela Universidade da Kelaniya em Buddhist Studies, né? Me formo agora, no final, e eu comecei pela mesma universidade um mestrado, né, pela Universidade da Kelaniya. Então, vai ficar bem bacana, porque é bastante coisa para estudar, né? Mas é legal. Bom, já seja muito bem-vinda e a gente tem que fazer a primeira pergunta de todas, como é que você veio parar aqui? Assim, todo mundo aqui, menos o Robson, que era demonologista já desde criancinha com o capeta, a gente ia na igreja, tinha a hóstia, tinha todas essas paradas, e aí a gente foi se desvirtuando, né? Então, para sentar aqui nesse boteco, se a gente pegar a hóstia, hoje pega fogo, né? Como é que foi a sua trajetória? Assim, como é que você chegou no budismo? Por que você escolheu dedicar a tua vida para isso? O que acontece, né? Quando você perguntou como que eu cheguei aqui, eu já ia responder, eu cheguei aqui no encontro de RPG, lá em São Paulo. Mas não, eu cheguei aqui no budismo que a gente está perguntando. Na verdade, o que acontece? Eu venho de família cristã, né? Fiz primeira comunhão, frequentei a Igreja Católica, e o que acontece? Eu me casei razoavelmente cedo, eu tinha 20 anos de idade, eu fiquei casada por pouco mais de 10 anos, e em um dado momento a relação não ficou mais boa, vamos colocar assim, sem entrar nesses detalhes, né? Meu ex-marido pediu divórcio, a gente se separou, eu passei por um processo de ressignificação da minha vida, né? Diz o budismo que quando o aluno está pronto, o professor encontra o aluno, sabe? Você tem que estar pronto para encontrar. O que aconteceu? Né? Dentro do budismo, a relação professor-aluno, guru-aluno, guru-tela, é muito importante.
eu fazia direito na época. Eu tinha voltado, eu tinha engravidado, então eu tinha suspendido meu curso por 1 ano. Eu estava voltando para aula. E o que acontece? Né? Aluno, eles têm apego à carteira. Né? A gente senta num lugar e não muda de jeito nenhum. Eu cheguei na outra sala e sentei numa carteira, porque eu não tinha a minha. Era de quem viria a ser meu guru. E aí a gente começou a conversar, começou a bater papo. É curioso, porque, veja, a sala tem 45 lugares. Entendeu? Por que eu fui sentar naquela? Né? Diga, Paula. Na verdade, a gente está lendo lábios. Aproveitando que a gente ainda está nessa fase de primeiro contato ainda, com o seu contato com o budismo, né? A gente sabe que dentro do budismo a gente encontra, em todas as vertentes, um enfoque para alcançar aquilo que em português a gente pode chamar de cosmoplenitude, essa percepção de que nós somos um com o todo, que nós somos o todo em si. E para isso há sempre o trabalho da egovacuidade, a gente diminuir o nosso ego para essa percepção do cosmos aumentar cada vez mais. E uma dessas ações que visam diminuir o nosso ego é justamente para aqueles que vão ser ordenados em algumas linhagens, na sua também, raspar a cabeça. Porque o nosso cabelo é muito associado à ideia do ego, né? Quando a gente se olha no espelho, a gente vai ajeitar sempre, tem toda essa questão dessa autoimagem. Como é que foi para você passar por isso? Porque eu acredito que já seja complicado para todo mundo, mas você com o corpo feminino e o cabelo também é muito associado à feminilidade, como é que foi para você decidir raspar a cabeça? Vamos lá. Um detalhe. Né? A gente corta o cabelo, tem, claro, esse aspecto do desprendimento, a vaidade. Mas a razão que está por trás, ela é um pouco mais nobre do que isso. O budismo, ele nasce na Índia, numa sociedade de castas, onde as pessoas são segregadas pelo nascimento. E o corte de cabelo indica a casta que você está. Então, o Buda raspa a cabeça de todo mundo, de tal maneira de que todos são iguais. Não interessa se você nasceu em família de sacerdotes, não interessa se você nasceu em família de escravos, não interessa se você nasceu homem ou mulher. Iguala todo mundo raspando a cabeça. Alguns efeitos práticos, como a vida nômade numa floresta e a cabeça raspada é ótimo para não juntar bicho. Né? O tempo que eu gasto na minha vida para me preparar, eu dou aula, eu tenho alunas que demoram 30 minutos ajeitando o cabelo, entendeu? Eu levo 5 no shampoo, sabe? Então, tem esse aspecto prático. Como que foi cortar o cabelo? Eu não consegui raspar ele logo na minha ordenação. Eu usava ele, como a gente chama, Joãozinho, sabe? Bem curtinho. Eu fui raspando com o tempo, nesse processo de autoconhecimento para colocar. Porque, sim, eu já tive o cabelo no meio das costas, sabe? Então, seguindo ao padrão social, né, de feminino, quando eu engravidei, eu fiz o que 90% das mulheres fazem, eu cortei na altura do queixo, né, e vai nesse processo. Quando a gente compreende essa parte, né, por que a gente corta, vai se tornando mais fácil de aceitar, de participar. Hoje, eu vou dizer para você, eu não me vejo com a cabeça longa. Quando esfria muito, eu costumo deixar ele ficar com um dedinho de altura, porque me dá sinusite, o frio na cabeça, né? Mas não tem problema nenhum, não. Hoje é tranquilo. Não foi assim, não. Teve um processo de conhecimento, de descoberta e de desprendimento. Sabe? De falar, não, vamos deixar ela redondinha aí para colocar, né? Então, em eventos especiais, eu passo gilete
ela brilha, fica bacaninha. Entendeu? Rodrigo. Vou fazer uma pergunta bem básica, porque esse pode ser o primeiro vídeo de muita gente, principalmente de budismo. Então, eu gostaria que você explicasse o que é budismo. Assim, de uma forma básica, depois ampliando a explicação um pouco. O budismo, as pessoas perguntam para mim se o budismo é uma religião, uma filosofia de vida, uma psicologia, né? Eu costumo começar o seguinte: essa questão de dividir religião e filosofia começa com a Reforma Luterana. Tá? Antes disso, não se dividia. O budismo, com seus 2.500 anos, não está nessa divisão, ele está anterior. Ele tem seus aspectos religiosos, tem seus aspectos filosóficos, tem seus aspectos ritualísticos, entendeu? Tem a parte da psicologia, ele tem por quê? Porque na época que ele surge, é o papel da religião regulamentar as diversas áreas da vida. E o budismo? Há 2.500 anos, um príncipe, né? Eu falei um cara, porque o pessoal costuma dizer que ele era um grande príncipe, mas era um reino pequenininho, tá? A Índia tinha mais de 70 reinos naquela época. Então, ele era de um reino pequenininho, ele vai ter todo o processo, a gente teria que ter uma live só para isso, que eu demoraria para contar como é que ele chega, mas ele tem uma epifania e fala, cara, eu não posso ficar nesse sofrimento, sabe? Não interessa o que eu pratico, não interessa o que eu faço, eu nasci, eu vou morrer, eu vou envelhecer, eu vou adoecer, eu vou morrer. Não tenho como evitar isso, eu preciso de uma resposta, eu preciso fazer alguma coisa. E aí tem toda a história dessa busca, né, do Siddhartha, ele alcançar com essas respostas. Ele alcança essas respostas e ele parte a ensinar. Então, o primeiro ponto, Buda não é um deus, não é filho de Deus, nem nada do gênero. O pessoal costuma fazer um paralelo, o Buda é o deus dos budistas. O ser humano, assim como a gente, falou, chega, foi atrás da resposta. Depois ele passou a ensinar essa resposta. Nos seus 2.500 anos de existência, o budismo ele vai migrando para outros países, então, e quando ele encontra uma cultura, ele sofre um processo de adaptação. Então, o budismo japonês, ele é diferente do chinês, a China é gigantesca em termos de população, então você tem vários budismos lá dentro, vários budismos dentro da Índia, e a gente vai tendo esse progresso. O que aconteceu? A gente tem em comum todas as vertentes budistas o primeiro ensinamento do Buda. Depois cada um vai acabando um recorte, o Buda ensinou por 40 anos, então é coisa pra caramba. O que o Buda ensina? O que é conhecido por 4 nobres verdades. Existe um sofrimento. Esse sofrimento tem uma origem, ele cessa, nem que seja porque você morreu, quando ele acaba. Existe um caminho para cessação. Esse caminho para cessação é justamente a doutrina budista, é onde cada um vai escolher como faz o caminho. Por isso que tem essas diferenças. Essa questão, eu sei que tem um sofrimento. Gente, alguns sofrimentos são muito óbvios. Se eu dar uma martelada no dedo, vai doer. Bom, não tem o que discutir. Mas, quando a gente vai para outros, angústia, desespero, lamentação, pânico, depressão, eles não são tão óbvios. Então, quando a gente fala existe um sofrimento, a gente não está indo só na martelada, na gripe, na pandemia. A gente está falando na perda, na frustração de não obter o que deseja, de perder o que conseguiu. A gente está indo... O sofrimento, ele é muito mais amplo, a gente fala. Morar no Brasil já é um sofrimento, né? Já é toda uma fonte de sofrimento. Uhum. Porque tem uma pessoa com mãozinha eu vou cortar o Paulo e eu tenho que perguntar uma coisa.
Você considera sentimentos como amor ou outros sentimentos comuns, mais agradáveis, também como parte desse sofrimento? Sim e não. Vamos lá. O que acontece? A gente tem um sofrimento específico chamado sofrimento da mudança. Então, quando a gente fala amor, que conceito de amor você está usando? É amor de música sertaneja? Aí eu considero sofrimento. Entendeu? Amor genuíno, um amor que liberta, um amor que se doa ao outro, aí não. Entende? Então, quando aquilo caminha para uma libertação, para um estado de paz, ele não é sofrimento. Mas algumas coisas que a gente faz, eles são. Por exemplo, né, ilustrando essa questão da transitoriedade do sofrimento. Pensa assim, a gente foi correr a São Silvestre. Quando a gente terminar de correr, o que a gente mais quer ficar sentado. Sabe? Sentar vai ser uma delícia, vai ser extremamente prazeroso, agradável pra caramba. E a gente vai para o escritório, trabalha alucinadamente, workaholic, 12 horas sentado, não toma nem água para não ter que ir no banheiro. Quando a gente se levanta, o prazer está em levantar. Então, sentar ou levantar não é prazer ou desprazer, é transitório. Essa aqui é uma questão. Tá? Diga, Paulo. Ele está com a mãozinha, a gente vai estar ignorando a mãozinha dele. Não, a pergunta do Robson foi incrível. E pegando um pouco da pergunta dele para jogar na minha, a gente entende muito a questão, quando a gente vai estudar um pouco mais sobre budismo, que a fonte como você muito bem colocou, a fonte do sofrimento é o apego àquilo que é transitório. Quando a gente tenta transformar em definitivo aquilo que é transitório, isso acaba gerando muito sofrimento dentro da gente. E você comentou sobre o ensinamento básico do Buda, esses 4 pontos, e que daí cada um seguiu um caminho diferente, e a gente vai encontrar uma expressão no sânscrito, né, que é o Dharma, que ela é muito utilizada dentro do budismo, mas de outras fontes também. A gente sabe que o Dharma ele não tem uma tradução literal para o português, mas quando a gente vai estudar um pouco de sânscrito, o radical, a raiz, né, verbal, aquele DHR, traz um significado de ser algo que sustenta alguma coisa, mas cada lugar acaba utilizando de uma forma diferente, por mais que tenha uma certa semelhança ali dentro entre esses caminhos. Dentro da linha que você segue, como é que a ideia do Dharma é abordada, ou ela não é abordada, ou... Veja, se a gente vai para o sânscrito, né, primeira coisa, eu sou uma pessoa muito honesta na prática, e em que pese estudar sânscrito, por causa da graduação na Universidade da Aquilania, eu não me considero sânscritista. Tá? Então, quando alguém começa a vir com as declinações, com essas coisas, eu costumo dar uma recuada, porque o que acontece? Eu sou professor de matemática, sabe? Então, você já sabe que quando começa com sujeito oculto, declinação, presente de não sei das... eu fujo. Mas, vamos lá, Dharma, ele tem cerca de 18 traduções possíveis para o português. Tá? No linguajar coloquial, Dharma significa doutrina ou ensinamento. Tá? Então, quando a gente está falando, que a gente usa isso para dar uma diferenciada de outras coisas. Assim. Então, por exemplo, eu vou falar de Nietzsche, de Schopenhauer, então eu estou falando de filosofia. Se eu vou falar do ensinamento do Buda, eu uso a palavra Dharma porque é mais curtinho do que falar o ensinamento do Buda, a doutrina de... A gente simplifica e traz a palavra. Mas Dharma depende de onde você está estudando, por exemplo, né? O ensinamento acadêmico budista ele vai se dividir em 3 grandes blocos, né? Os ensinamentos sobre o Código Moral, né? O Vinaya. Eu sou professora do Código Moral Vinaya na nossa instituição. Tem a parte dos sutras, que são os discursos, as meditações, e a parte do Abhidharma, que é a teoria da realidade.
a palavra Dharma dentro do Abhidharma, ela vai adquirir, né, outra conotação, né? E aí a gente vai nesses aspectos. Então, é uma coisa que tem bastante disso de ver. O sânscrito, ela é uma língua linda, e o que a gente usa hoje, na verdade, não é exatamente o sânscrito, mas sim o sânscrito híbrido budista. Tá? Porque se a gente for pegar o sânscrito védico, ele vai ter significações diferentes, tá? Para a mesma coisa. Ulisses está com a mãozinha lá, pacientemente esperando a gente. Oi. Nirvana, a minha pergunta é uma pergunta bem de leigo a respeito do budismo. Por exemplo, nas religiões que a maioria das pessoas conhecem, sempre tem figuras, por exemplo, você pega na linha judaico-cristã, existem entidades que são anjos, arcanjos, uma série de coisas. Na Umbanda você tem orixás, na religião, acho que no hinduísmo, você tem aqueles deuses, aquela série de coisas. No budismo, tem algo, se acredita em algo parecido com isso? Tem alguma coisa que representa algum espírito de alguma coisa que não está encarnado, que está num outro plano? E como que é isso? Como funciona isso? Se tem alguma coisa, se você puder explicar para a gente. Vamos lá. A gente, no budismo, né, reinos de existência, vamos colocar assim. Há duas maneiras de interpretar esse reino de existência, depende de como o praticante escolhe. Então, ele pode entender como um estado mental, ou ele pode entender como um reino de existência mesmo. Tá? O que acontece? O budismo, ele encara que a gente não tem o egocentrismo de achar que no bilhões e bilhões de planetas que existem na galáxia, só a gente é habitado, sabe? Então, existem outras formas, existem outras coisas, e existem mais do que aquilo que a gente enxerga. O que seriam esses reinos? A gente tem o reino de baixo para cima. Por que de baixo para cima? A gente fica com um nível de sofrimento. Na base, você tem os seres que estão no inferno. O sofrimento é muito grande, muita dor. Os infernos budistas são super interessantes. Eles fazem o inferno de Dante parecer um purgatório, entendeu? É bem mais suave. Os infernos budistas são super intensos, né? Muito inferno. E a gente vai ter, então, seres, né? Infernos gelados, infernos quentes, infernos de tortura, vários tipos. Infernos que de dia é bom e de noite é ruim, sabe? Seres que moram no inferno, isso daí. E você pode entender como um aspecto da mente. Por exemplo, né? Um paciente em estado terminal, a gente pode escolher qualquer doença. Tá? Mas quando a gente já não consegue mais comer, a gente não consegue mais controlar as funções do corpo, né? Os remédios para dor não surtem efeito, né? Então, a mente ela vai estar no estado de inferno. Tá? Então, só que veja, né? Você falou de seres. Por exemplo, deixa eu só levantar e pegar uma coisa aqui. Você falou se a gente tem seres. Essa é uma estatuazinha. Olha que bonitinha. Esse aqui, depois eu explico o que é. Mas ele não é um Buda, tá? Ele é um Bodhisattva. Ele vai se tornar um Buda. Mas o que ele fez? Tá? Esse aqui, Ksitigarbha. Ele é um dos que eu mais gosto, tanto é que eu tenho uma estátua. Ele chegou um dia, né, tem uma história para contar do Bodhisattva, que Ksitigarbha falou assim, gente, quer saber de uma coisa? Eu não vou me tornar um Buda enquanto eu não esvaziar o inferno. Vou morar lá. Entendeu? Ele nasce no inferno, ele não é um ser inferno, ajudar as pessoas a saírem do inferno. Porque o inferno budista, ele difere do inferno cristão da transitoriedade. Em algum momento você vai morrer e tomar outro renascimento. Pode ser de novo no inferno, ou pode ser em outro. Depois do inferno, você tem os fantasmas famintos.
Os fantasmas famintos, eles são caracterizados por uma insaciedade, tá? O desenhinho deles, eles têm uma garganta muito pequenininha, uma barriga muito grande, eles não conseguem se satisfazer, e eles percebem as coisas como degradadas. Então, eles vão olhar água potável como se fosse pus, sabe? Então, eles só conseguem se alimentar desse tipo de coisa. Não sei se vocês já leram um livro espírita chamado Memórias de um Suicida. O que acontece? Ali dá uma descrição muito próxima de Fantasma Faminto. Então, falando de onde a gente encontra no português. Dividindo o reino com a gente tem os animais, tá? Então, desde os animais selvagens, aos animais de trabalho, aos animais de casa, eles são caracterizados por um embotamento mental. Então, em que pese eu adorar minha cachorrinha, eu tenho um Lhasa, e ela conversar comigo, porque ela olha para mim, late e olha para a panelinha, eu sei que eu tenho que pôr comida, é limitado, sabe? Ela não vai muito além disso, eu não vou conseguir ensinar, ajudar ela a refletir, nada disso. Nós temos os seres humanos, né? Somos nós. Acima de nós temos os semideuses e os deuses. Tá? Os deuses são divididos em vários níveis, tá? Então, vários tipos de céus e paraísos, tá? Para a gente colocar, e a gente ainda tem dentro da cosmologia, né, o que a gente chama de terra pura. Né? Aí tem terra pura em reino de deuses, tem terra pura fora dessa estrutura. Então, a gente tem esses outros tipos de seres. Tá? Eventualmente, eles interagem com a gente, né? Eventualmente, eu falo eventualmente, e veja, o Preta, ele está vivendo a vida de preta dele, entendeu? Então, não é sempre que ele se incomoda em vir perturbar a nossa. Um semideus, um deus é a mesma coisa. Ele está vivendo a vida dele. Fazendo um paralelo dos deuses com a gente. Por exemplo, eu falei que eu tenho um cachorrinho. Eu não fico 24 horas por dia em cima da Furby, é meu cachorrinho, entendeu? Eu vou lá, brinco, cuido, e depois eu saio. Então, há toda uma cosmologia, né? Tudo isso daí. Tá. Diga, Rodrigo. A falta de uma figura tradicional cristã divina no budismo e essa percepção, essa filosofia acabando assim aceitando a teoria da evolução, essas coisas, acaba que o budismo tem uma entrada muito grande no meio acadêmico ali. Pelo menos é a minha percepção de fora da religião. Tem essa entrada mesmo assim entre cientistas que seriam ateus por essa característica do budismo ou não? É uma percepção errada minha? Na verdade, assim, né? Muita gente, eu já vi muita gente propagando que o budismo é ateísta. Eu prefiro usar o termo que nós somos não teístas. Parece um preciosismo trocar, mas o que acontece? O não teísmo quer dizer que eu não tenho Deus no centro da minha prática, não quer dizer que eu neguei a existência. Tá? O que o Buda ensinou? Esse é o ponto interessante. Vamos supor que você, eu, qualquer um de nós, levamos uma flechada com uma flecha envenenada. Qual é a nossa primeira preocupação? Tirar a flecha e tratar o veneno ou correr atrás do arqueiro? Essa que é a questão. Então, os sofrimentos, as dores, as angústias, os renascimentos são essa flecha envenenada. Quando trata ela, a gente se elevar, a gente purificar a nossa mente, a gente se pergunta a respeito desse divino. Por que o budismo tem essa penetração grande entre os cientistas? O que acontece?
Os meditadores atingem um grau de autoconhecimento que a nossa ciência está começando a comprovar. Então, eles acabam pensando muito nessa descoberta. Então, a questão da física quântica, da psicologia, da psicanálise, ainda está sendo explorado, ainda está sendo colocado. Mas só para ter uma ideia, muito antes da invenção do ultrassom, etc., os meditadores já sabiam que o bebê, quando ele vai se formar, ele começa na massa gelatinosa, que depois ele vai formando, vai tomando consciência, né? A questão de se a mãe consome X ou Y alimento, como que ele sente, a gente está falando disso agora, sabe? Quando eu digo agora, eu estou falando de 50 anos, 100 anos, entendeu? Isso, eu estou falando dessa percepção de meditação, eu me baseio muito num autor chamado Tsongkhapa. Ele é do século XV. Mas isso vai estar antes dele, já tem essa percepção. Então, assim, muito antes de ultrassom, muito antes de raio-x, já tinha. A gente traz para a ciência essa descoberta, porque fala, como é que vocês já sabiam disso? Entendeu? Como é que já fazia? Diga, Paulo. Aproveitar o gancho que você deu sobre meditação, né? No Zen budismo, a gente tem o Zazen, né? Que é a postura Zen no cenário, na sua vida, e que muita gente confunde com estar sentado naquele banquinho para fazer apenas uma meditação. A gente tem o entendimento também de que a meditação é uma prática constante, não é só um determinado momento. Mas como é que vocês, na sua linhagem, vocês ensinam a questão da meditação para lidar com a mente do macaco, para fazer com todas essas questões e trazer para o nosso dia a dia também? A meditação, ela é um termo que ela vai abarcar uma quantidade muito grande de subtipos. Então, exemplo, né? Você tem meditações na respiração, para acalmar a mente, você tem meditações posicionadas num objeto para aumentar ou diminuir a familiaridade com alguma coisa. Existem meditações para controle das energias do corpo. Aí depende, né, de que o praticante está treinando e querendo alcançar naquele momento. Como é que nós ensinamos meditação? Na verdade, a gente pensa o seguinte: primeiro de tudo, a gente precisa formar uma base de ferramentas para meditar. Por quê? Se aquilo que a gente conhece fosse suficiente para sair do sofrimento, nós teríamos que ser muito loucos e masoquistas para não ter saído. A gente não saiu, porque está faltando alguma coisa, entendeu? A gente precisa adquirir essa habilidade para sair. Tá? Porque a gente não pode considerar todos os bilhões de pessoas do planeta loucos masoquistas. De certo, algum tem, entendeu? Mas não todo mundo. Está faltando alguma ferramenta, alguma coisa. A gente adquire essa ferramenta e então começa a ensinar as técnicas de meditação. Por que eu digo isso? Vou dar um exemplo. Eu chego, por exemplo, e falo, né, Marcelo, você está muito agitado, muito nervosinho aí, as coisas estão pegando, vamos meditar em amor. Senta aí, 10 minutinhos, perna cruzada, pensa em amor. Tá bom. O Marcelo vai lá, vai sentar para pensar em amor. Só que eu não expliquei para ele o que é amor. Deixei ele com os conceitos dele de amor. Vamos supor, né, que o Marcelo estava ouvindo música sertaneja, raiz, aquela de corno. E aí ele vai pensar no amor com aquele sofrimento de perda. Ele vai conseguir pacificar a mente ou ele vai sair mais frustrado e triste? Então eu tenho que fazer o quê? Primeira coisa, chegar e falar, ó, vamos lá.
eu, como budista, entendo por amor. O que você vai aplicar? O que você vai colocar? Eu forneço a base, aí, ó, gente, medita em cima. Essa que é a questão. Eu sei que o Marcelo, do jeito dele, não deve escutar sertanejo de jeito nenhum, mas é uma brincadeira nesse sentido, né? Por isso que a gente fala a respeito disso, porque a gente tem que pensar, sabe? Que compaixão. Sabe? Compaixão é sair dando esmola todo mundo na rua. Agora eu vou tocar num ponto que a pessoa vai ficar brava. Eu chego e paro no semáforo. Aí a pessoa vem e fala, senhora, me dá R$1, eu tô com fome. Vou lá, baixo minha janelinha, R$1. Ah, eu fiz a minha bondade. Na minha tradição, você não fez bondade nenhuma. Porque você é responsável pelo ciclo inteiro. Aquele seu R$1 vai virar uma pedra de crack, vai virar um corrote, ele vai virar alguma coisa desse tipo. Isso é virtude? Agora, quando a gente escolhe uma associação de acolhimento, de trabalho, né, aí eu não vou entrar se ela é cristã, se ela é espírita, se ela é sem filiação religiosa, não interessa. E eu contribuo com essa associação, aí a gente está fazendo uma bondade real. Eu estou trabalhando para essa pessoa sair. Então, tem essa questão da responsabilidade. Então, o que eu estou considerando generosidade? Sabe? Essa que é uma questão. O que eu estou usando de... a gente estava falando aqui, né, de usar o sânscrito. A gente usa muita palavra em sânscrito quando a gente está ensinando. Por quê? A romper e criar um novo conceito. Tá? Porque daí eu peço meditar em karuna, compaixão, entendeu? Mas quando eu falo karuna, eu trago um novo conceito do que seria, né? Para a gente trabalhar, para a gente colocar. Esses são paradigmas diferentes para serem colocados. O Rodrigo estava na frente, ele queria falar. Eu vou voltar aqui nas perguntas básicas. É o seguinte. Assim, tá claro que essa é a sua visão, a visão da sua linhagem. Essa é a questão. Linhagem. É isso que eu queria perguntar. Eu queria que você definisse, porque quando eu queria conceitos básicos para a gente começar a montar o nosso tijolinho de conhecimento aqui. Primeiro conceito básico. Existem diversas linhagens de budismo e para as pessoas que estão chegando, vamos supor, que tem aquela visão hollywoodiana de budismo, é tudo a mesma coisa. Então, eu queria que você definisse a sua linhagem. Só a sua linhagem. Como que é a sua linhagem? Como que ela está aqui no Brasil? Quais são as doutrinas, etc., para a gente tentar entender como funciona a sua linhagem. Vamos lá. Eu sou uma monja budista da tradição Gelug, ordenada pelo monastério de Serajai. Tá? Então, essa aqui vem uma característica. Eu sou estudante do budismo antigo indiano, tá? Então, meus estudos, meus trabalhos, eles se voltam a muitos séculos atrás. Tá? Eu estudo no Instituto Ramana, tá? Nós estamos nos finalmente de obter a autorização do MEC, a primeira faculdade de teologia budista no Brasil. Na verdade, é na América Latina inteira. Tá? Nós não temos esse estudo como cadeira acadêmica na América Latina. E nós vamos fazer todo esse trabalho. Quando a gente fala em budismo, tá? eu às vezes faço paralelo com o cristianismo, porque, veja, no senso, grande parte da nossa população é cristã, conhece um pouco. Mas as diferenças que ocorrem dentro do budismo são tão grandes e acentuadas como acontecem no cristianismo. Tá? Um cristão católico da Opus Dei, ele é muito diferente de um neopentecostal.
de uma igreja evangélica, sabe? A gente fala, é tudo ensinamento de Cristo. É tudo Bíblia. Mas se você puser os dois juntos, não é. Então, vamos colocar dessa maneira. Quando a gente fala de budismo, acontece isso também. Você tem tradições muito antigas. A tradição Gelug, ela é do século XV, ela não é lá do começo, mas, por exemplo, o meu ordenamento monástico é da tradição Mula Sarvastivada. A tradição Mula Sarvastivada, ela está no tempo do Buda. Tá? Então, a minha linhagem, ela vem vindo de maneira contínua a colocar. Nós temos grupos e as linhagens monásticas são diferentes. Tá? Isso está certo, tá errado? Não cabe a mim julgar. Entendeu? Eu não gosto desse tipo de juízo de valores, porque eu penso que quando as pessoas entram numa determinada busca espiritual, a gente não é latinha de sardinha, fica tudo igualzinho. Sabe? A gente tem essas adaptações. Tem pessoas que têm uma vocação mais ritualística. Então, elas gostam de rituais, sino, acender incenso, sabe? Fazer orações, recitar mantra. Outras pessoas que gostam de sentar, refletir, debater. Certo? Errado? É um caminho individual. Ele não está certo. Está errado. Esse que é o ponto. Tá? Então, tem toda essa variação. Quando a gente fala, você perguntou qual é a sua tradição. Eu coloco dessa maneira, mas eu não ponho uma representante da tradição de Gelug. Eu acho isso perigoso quando a gente coloca. Porque ao longo do meu caminho, eu fui desenvolvendo questões da minha pesquisa no âmbito pessoal. Né? Então, por exemplo, vocês contaram o meu currículo acadêmico. Eu faço parte de um grupo de debate de gênero e religião. Então, é claro que essa discussão, né, da mulher, ela vai premiar a minha prática. Ela não quer dizer que ela premie o budismo Gelug, mas ele premia a prática da monja nirvana. Entendeu? Então, essa que é uma questão. Eu tenho receio, às vezes, de falar em nome de uma tradição, porque a tradição Gelug tem o seu representante, que fica na Índia, né, com a diáspora tibetana, e ele pode falar em nome da tradição. Eu falo como praticante. As minhas experiências pessoais, da minha vivência, né? Eu estudo o budismo há quase 15 anos, então eu sou jovem em termos de estudo. Né? Por que eu falo jovem? Porque o Buda ensinou por 40 anos. Se eu estudei por 15, eu não consegui ver tudo que ele ensinou ainda. É complicado eu falar em nome de uma tradição. Aí eu prefiro deixar isso bem claro, porque a gente fala, a monja Nirvana falou que o budismo é assim. Não. A minha prática, a minha visão, a forma como eu coloco é dessa maneira. Tá? Não quer dizer que todo budismo é assim ou assado. Tá? Então, Bom, já essa é uma coisa que a gente tem se esforçado muito para fazer, inclusive de trazer, assim, se der, a gente vai tentar trazer outros monges diferentes, que o pessoal, a gente começou com a maçonaria, né? Que eu, Ulisses, o Rodrigo, aí o pessoal perguntava, a maçonaria é tudo igual. Eu falo, não, dentro da maçonaria tem 7 ramos, aí a gente trouxe gente de todos para conversar, né? E eu acho que a galera que está escutando a gente aqui em casa, ele já tem esse conceito. Essa aqui já entrevista 330. Então, a galera já viu várias vertentes diferentes, eles estão acostumados com isso. Mas eu achei a tua colocação fantástica. Assim, se o Buda ensina 40 anos, você está em 15 anos de estudo, ainda não deu nem para ver o que o cara ensinou, né? É maravilhoso esse jeito de pensar. Meu Paulo, saca a mãozinha. Então, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazê-la depois. E dentro disso que você comentou, que o Rodrigo trouxe e que o Marcelo muito bem pontuou, né, a gente consegue encontrar algumas coisas como o Samyak, por exemplo, o Nobre Caminho Óctuplo, né,
algumas linhagens vão trabalhar sutras diferentes, né? Alguns vão pegar só aqueles que estão no Tripitaka e outros vão pegar umas outras também. Você pode pincelar um pouco sobre o Nobre Caminho Óctuplo para a gente? Só para aqueles que estão tendo contato pela primeira vez com o budismo terem uma certa noção sobre o que é uma compreensão correta, o pensamento correto. Olha, a gente vai longe, tá? Conhecer um pouco, né, essa questão do Nobre Caminho Óctuplo, o que acontece, né? O Nobre Caminho Óctuplo, ele vai ter, né, a questão, ele começa com o entendimento correto e ele termina com a prática da meditação. Então, ele vai fazer toda um percorrer, né? Então, ele tem a questão do entendimento, do pensamento, da linguagem, da ação, do modo de vida, do esforço, né? A atenção para as nossas atividades e a meditação, né? Esse caminho óctuplo, ele é apresentado pelo Buda no seu primeiro discurso, tá? O Dhammacapavatthana Sutra, e o Buda, ele vai falar das 4 nobres verdades e, em seguida, ele vai apresentar, tá, esse nobre caminho. O que acontece? Falar do caminho óctuplo em alguns minutos, você me apertou mais do que uma laranjinha na padaria pegando suco. Porque o que acontece? É o caminho, sabe? Então a gente vai. Existe o sofrimento, ele tem uma origem, ele cessa. Gente, eu explico as primeiras 3 verdades em 15 minutos para vocês. O resto, a última, há um caminho para isso. É a doutrina, é tudo. São esses 40 anos do Buda ensinando, sabe? Então, aí vai ter, né, como que a gente coloca essa questão. Então, tem, sim, o Nobre Caminho Óctuplo. Em todas as vertentes, né, você tem alguns grupos budistas que se baseiam em um texto. O fundador dessa tradição, ele entende que do cânone, né, dos 40 anos, um discurso específico do Buda reúne a essência do ensinamento, tá? E eles, então, se voltam, tá, para isso. Tá? É uma maneira. E tem outros que vão mais sutras, mais textos, né? A minha tradição, ela vai estudar, sim, os textos raízes, os sutras, etc., mas ela vai buscar comentários para poder entender, para poder ver como que as pessoas que vieram depois entenderam aquilo, como que isso vem vindo até o nosso tempo, tá? Para a gente colocar. Mas a questão, né, do Nobre Caminho Óctuplo é bastante coisa, né? A gente pega Wikipedia, né, e eles escrevem o Nobre Caminho Óctuplo com 2 linhas em cada um. Só que, veja, é um mnemônico, sabe? Como dizer que lê um livro quando você lê o índice, sabe? Essa que é a questão. Então, a gente dá uma boa pegada, né, no Nobre Caminho. E, né, vai colocar e tem essas diferenças. Tá? Existem grupos que entendem que a recitação específica de um mantra ela é suficiente para a libertação. Outros vão ter um entendimento totalmente diferente, tá? De outra coisa. Então, tem essa característica, né? Depende de cada grupo. É interessante, porque tem grupos que fazem os rituais, os ritos, os encontros abertos. Chama todo mundo para vir participar. Mas na hora de ensinar, né, a reflexão, a doutrina e o aprofundamento, fecha. Nosso grupo, né, a Associação Buda, ela faz ao contrário. A gente abre o ensinamento, detalha, traduz, traz para o português, escreve comentário
Então, por exemplo, o professor Pinho, o fundador, né, da Associação Buda, até o ano passado havia traduzido traduções ou comentários, não quer dizer que ele comentou todas as traduções, de cerca de 50 obras. Tá? Então, ele é relativamente novo, é a minha idade, e dedica a vida a isso e a trazer para o português. É uma maneira como que a gente coloca. A gente abre o ensinamento e fecha. Ah, Nirvana, você faz sadhana? Faço sadhana. Entendeu? Faz tal coisa? Faço um montão dessas coisas. Só que de maneira privada. O que eu dedico a minha vida não é de conduzir esses ritos, e sim de ensinar. É por isso que a gente tem essa parte do budismo acadêmico, de ir lá e explicar e contar, porque vocês me perguntaram, né? Que é interessante, né? Falar assim, você é uma monja. Bom, alguém tem noção de que um monge homem tem 240 preceitos para seguir, uma monja mulher quase 350? Fora os votos Pratimorxa, Bodhisattva e Tântrico. Esses são só os monásticos. Entendeu? Então, essa que é uma questão. Quando a gente vai para as tradições japonesas, esse pacote de votos é diferente. Qual que é? Não sei, eu não tive tempo. Como eu falei, gente, eu sou um bebê em estudo budista. Porque o que é 15 anos? Um Buda ensinando 40. Então, eu estou conhecendo a minha tradição. Não deu tempo ainda de eu explorar as outras, como a japonesa. Conheço um pouquinho. O monge japonês casa. Né? Nós não, somos celibatários. Mas na profundidade das diferenças, aí eu não consigo. Ulisses. Vamos lá. Então, até pegando um pouco dessa linha, né, que nós estamos falando de estudos, né? Então, eu vejo que no budismo a gente tem uma dedicação de estudo muito grande, a quantidade de conteúdo, e eu vejo que a evolução tanto no estudo quanto do lado de práticos, né, que nós falamos de meditação e uma série de outras coisas que eu imagino que vocês fazem. A minha questão é o seguinte, na minha pergunta anterior eu tinha falado se tinha uma hierarquia de seres, alguma coisa assim, e você descreveu. O praticante de budismo, à medida que ele evolui, ele vai se tornando, como você disse, um semideus, depois um deus, depois um bodhisattva, ou ele é simplesmente um humano que está um pouco mais iluminado, alguma coisa nessa linha? Vamos lá. O renascimento humano, apesar dele não estar no topo, é o melhor renascimento para sair do samsara, onde a gente tem o melhor equilíbrio de oportunidades para cair fora. Por quê? Se a gente está sofrendo muito, não tem espaço mental para a gente praticar e sair. Tá? Morrendo de dor, sendo queimado, esmagado, não vai conseguir sair. Do outro lado, se alguém querer sair, não percebe que está preso, por que você vai sair? Você tem tudo de bom, todos os prazeres, tudo bonito, tudo agradável, tudo com fartura. Entendeu? Alguém sai de casa, alguém sai, tipo, vamos supor, né? Eu tô aqui no meu quarto, né? Por que eu vou sair de dentro se eu puser um ar-condicionado, uma pessoa para trazer uma comida super saborosa e legal para mim, deixar tudo organizado? Por que eu vou sair? Entendeu? Vou sair no calorzão do aquecimento global, que está aqui com 40 graus lá fora, agora está meio gelado, quase 10 aqui em Valinhos, para que eu vou sair daqui de dentro? Sabe? Não tem razão. A mesma coisa acontece com o samsara. Na vida humana, ela é meio intermediária. A gente tem conforto suficiente para praticar e desconforto suficiente para querer sair. Né? Então, o Bodhisattva, respondendo a pergunta, né? A Tisha, ele foi um indiano, ele disse que as pessoas podem ser classificadas em 3 tipos. As pessoas que querem felicidade, pode ser esta vida ou o renascimento
futuro, nascer num paraíso, uma vida boa. As pessoas que percebem que há um sofrimento, e elas querem cair fora desse sofrimento, o segundo escopo. E as pessoas que percebem o sofrimento, querem cair fora, mas elas querem levar as outras pessoas para fora junto. Elas não querem fazer isso sozinhas. Esses são os famosos bodhisattvas. Tá? Então, tem essa questão de colocar. Certo ou errado? Objetivo individual, tá? Não está certo, não está errado. Vamos colocar, né? Eu venho de uma tradição mahayana, a tradição Bilu é uma tradição mahayana, é uma tradição bodhisattva. Então a pessoa vai dizer, você recrimina as tradições que não são bodhisattvas, como por exemplo a tradição Theravada, é tipicamente, né, do segundo escopo. Eu acho um a menos que eu tenho que me preocupar com a tirar do samsara, entendeu? É outra colocação. Ele não me ajuda, mas ele também não me atrapalha. Então, tá ótimo. Um a menos para eu me preocupar. A pessoa vai evoluindo, a pessoa vai colocando. Sim, bodhisattvas tem níveis. Tá? Desde os primeiros, são 10 níveis. Do primeiro ao sétimo. Se você der mancada, você volta para trás. Tá? Então, não existe a espiral ascendente. O pessoal faz muito paralelo com o espiritismo quando fala do budismo, né? O budismo não tem espiral ascendente, é um círculo. Deu mancada, volta para trás. Tá? Quando você chega no oitavo solo, acontece um rompimento. Tá? E você não regride mais. Né? Oitavo, nono e décimo, só para frente. Então, tem essa questão. Então, bodhisattvas têm níveis. Como é que você sabe em que nível está um bodhisattva? Essa é a parte mais legal, você não sabe. Porque a gente só consegue olhar o nível da gente abaixo. Quem está para cima, eles aparecem acima. A gente não consegue dizer quão para cima, sabe? Então, tá um dedo para cima, 1 quilômetro para cima, a gente não sabe. Mesmo porque muitos bodhisattvas, reconhecidos como bodhisattvas, costumam esconder o que eles são. Né? Em uma palestra do Dalai Lama, né, aquele figura diz assim, eu sou só um monge budista. Nossa, se ele é só um monge budista, eu não sou nada. Entendeu? Então, essa é uma questão, entendeu? Ele é reconhecido como Avalokitesvara, né, um dos grandes Budas, e ele, quando vai se referir a ele, fala, eu sou só um simples monge. Né? Então, a tradição vai colocar ele em outra posição. Mas quando ele fala, não. E é comum a galera dar uma escondida, sabe? Pra colocar. Então, mas eu sou comum mesmo, tá? Eu brinco, fico com raiva, reclamo. Então, tem essa característica. Diga, Rodrigo. Eu tentei evitar puxar o assunto, mas você deu o gancho. A universidade, a faculdade, vamos falar assim, que você está criando. Aqui no Brasil, você tem muita burocracia. Não querendo defender a burocracia, mas existe um motivo para ela existir, que é as pessoas que querem tirar proveito. E aí criam faculdade aí de fachada, de repente tem 1 milhão de advogados que não sabem nada, e aquele monte de coisa. Então, aí o Brasil cria essa burocracia horrorosa para poder tentar filtrar e barrar esse pessoal que está querendo... É esperto, eu não queria falar que é pouco iluminado, mas tá bom. Faculdades predatórias. Aí eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência em fazer essa faculdade, qual é a proposta dela? Como a pessoa vai poder chegar lá, estudar, e etc., e qual a tradição que vai seguir, e falar um pouco dessa parte. Vamos lá. O Instituto Pramana, né, que é a nossa faculdade,
ele ele não está alinhado a uma linhagem, vamos colocar assim. Porque qual que é a ideia? A nossa ideia é que o Brasil, como um país, ele é deficiente na formação acadêmica de seus professores e estudantes e monges, para colocar. Tá? Então, algumas coisas são comuns a todas as tradições. Tá? Os 3 cestos de ensinamento, né, o estudo dos sutras, conhecer os códigos. Você conhecer o código dos monges não te torna monge. Tá? É ser investido como monge e viver a vida de monge que te torna um monge. Tá? Mas é legal conhecer, saber o que está acontecendo, o que você está fazendo, como funciona. Sabe? Então, no nosso curso, a ideia, o Instituto Pramana, a gente tem, isso é uma das coisas que a gente mais tem orgulho, porque estou junto à equipe que está batalhando por esse MEC, tá? Então, eu estou nos ajustes finais, mas, gente, parece reforma de casa. Tá? Para você construir a parede é 2 minutos, mas quando você começa a parafusar tudinho na parede, parece que não acaba as tomadas da casa. E a gente está na mesma coisa, sabe? Então, está naqueles ajustes finais, mas demora, tem um tempinho para fazer. E a gente tem gente que já estuda conosco. Eu tenho já há vários anos, né? Como um curso livre. Qual que é a diferença? A diferença é que eu não tenho o selo do MEC. Se você chegar e fazer, eu posso prestar o concurso de servidor X que exige diploma de curso superior? Não, é um curso livre. Quando eu conseguir a entrada no MEC, ele vai ganhar o carimbo, né, do órgão e você vai poder. Mas até agora não, é um curso livre. Então vai aprender. Nós temos monges de várias tradições estudando com a gente. Isso é uma das coisas também mais legais que tem. No nosso corpo docente, eu tenho alunos espíritas ateus, ubandistas, a galera com uma espiritualidade própria. O nosso IBGE iria dizer que eles são não declarados, não definidos, entendeu? Não tem. Pessoas com dupla pertença, isso é uma coisa muito curiosa, tá? O brasileiro tem a mania de esconder a dupla pertença. Tá? O que é isso? O cara toca campainha para fazer o IBGE aqui em casa. Pois não, qual é a religião? Católico, entendeu? O que acontece? Se vocês me acompanharem pelo meu Instagram, etc., vocês vão ver na missa. Tá? Participando, fazendo leitura, contribuindo com atividade, tudo isso daí. E você vai olhar e falar assim, mas você é uma monja budista? Sim. Ele não falou de Deus. Ele não negou. Ele não deixou de negar. Entendeu? Ele deixou para mim escolher. E assumir a dupla pertença é uma coisa rara no Brasil. É uma coisa muito curiosa, porque eu conheço várias religiões, eu não vou citar por uma questão de ética, e a pessoa participa do grupo X e Y, mas vai batizar o filho na católica. Participa de mas vai casar não sei na onde. Na hora que vai fazer uma declaração, a gente tem uma subnotificação das religiões, porque eu casei na católica, eu sou católico. Manda lá. Mas, no dia a dia, sua prática não é católica, ela é mista. Ela tem essa dupla pertença. Sabe? Essa que é uma questão curiosa. Nós temos alunos que são espíritas, umbandistas, com essa espiritualidade própria, tá? Numa busca interior. Tá? Curiosamente, não tem um aluno que se autodeclara mago, mas eu sei que ele pratica e faz, mas ele não se declara.
né? Então, a gente tem aluno que veio da maçonaria, tem aluno que participa, tá, da maçonaria, tem tudo isso daí. Nós não temos alunos Jedi, entendeu? Não temos, isso é uma pena. Eu adoraria ter um sabre de luz. Você sabe que a roupa tradicional de um monge ela é bem Jedi, né? Eu acho mó legal. Então, mas se vocês veem, né, eu não estou usando, eu estou usando uma outra. O que acontece? Nosso grupo fez uma roupa mais adequada à nossa cultura. Tá? Então, para não ficar muito agressivo e gerar uma barreira. Mas, em rituais religiosos, né, por exemplo, 6 vezes ao mês, quando a gente tem a recitação do Código Monástico, a cerimônia do Possata, eu ponho a roupa tradicional. Tá? Então, a minha é parecidinha com o Dalai Lama, mas como eu não sou uma pessoa do nível do Dalai Lama, a minha ela é inteira vinho, ela não tem a parte amarelinha na frente. Mas, como eu já tenho um nível maior de ordenamento, eu tenho um manto amarelo para colocar, ele não é inteiro vinho. Então, tem essas características. Mas a gente precisa de todo esse trabalho, a ideia é justamente agregar, porque as diversas tradições podem seus alunos virem estudar conosco e irem voltarem para suas tradições e contribuírem com a base que eles adquirem. Por exemplo, uma das matérias que nós ensinamos é sânscrito, pali e chinês clássico. Tá? Então, a pessoa vai poder usar isso na sua tradição. Tá? O ensino, ele não volta para uma tradição. É claro, quando vocês me perguntarem, de qual tradição você é? Você está falando da minha prática espiritual. Entendeu? Não do meu estudo acadêmico. O meu estudo acadêmico é budismo indiano clássico. Tá? Então, essa que vem uma questão. Né? É preciso fazer um pouco dessa divisão. Então, vamos dar um pouco de nome. Se um aluno Enigma vier estudar no Instituto Pramana e deixa de ser Enigma, continua sendo Enigma. Enigma é a prática dele, a origem dele, a maneira como ele vem. E o seu aluno kardecista, ele deixa de ser kardecista? Não. Nada impede ele de pegar os ensinamentos de compaixão, altruísmo, amor, técnicas de meditação para aplicar dentro da sua religião. Essa é uma questão que está sendo colocada. O ensino acadêmico, ele não é catequese, ele não é para converter. Tá? Essa que é a questão. Por isso, uma teologia budista, sabe? Então, aí que vem a diferença. Agregar o pastor, por exemplo, de uma igreja das protestantes, ele precisa ser formado em teologia. Ele faz teologia metodista, ele não se torna um metodista, ele se torna um teólogo. Ele vai aplicar a doutrina do grupo dele, o que ele precisa. A mesma coisa acontece com a gente. Sim, o MEC é muito burocrático, ele tem tudo isso daí, mas a gente precisa vencer essa barreira, porque, usando o português, claro, no meio universitário tem muito picareta. Tá? E eles estão querendo tirar dinheiro das pessoas para que a gente tenha uma expectativa de diploma universitário, ele ajuda a gente a uma condição social melhor. As pessoas fazem esforço, mas aí como você deu o exemplo do curso de Direito, né? A pessoa vai, se esforça, se estrepa, ela tira de onde ela não tem para fazer e depois não passa o exame da ordem. Para que serviu aquele diploma? Agora, para finalizar essa pergunta, tem curso online? Nosso curso é online, 100% online. Então, o pessoal daqui, se quiser, pode fazer onde quer que esteja e ter essa formação em budismo, em teologia budista. Sim, pode. Um curso longo, um curso de 5 anos. A gente fala longo porque a gente está acostumado com o MEC, mas como eu falei no começo, é 40 do Buda ensinando. Então, 5 você já sabe que eu não estou ensinando tudo. Eu estou ensinando uma diretriz para depois a pessoa continuar suas pesquisas pessoais.
Eu costumo dizer o seguinte, a mana é mais difícil decorar, mas o site da mantenedora do monastério da associação é mais fácil, é buda.org.br, não é .org. Lá dentro tem o link para a faculdade. É mais fácil de encontrar. Pode ir, qualquer um. Pode. Eu sou um mago, eu posso participar? Pode. Ah, mas eu sou... o Marcelo falou que alguém era do Capetinha, eu não lembro qual. Ah, eu posso ser satanista, bandista, wicca. Gente, tem tantas espiritualidades no mundo que não dá para eu citar, entendeu? Então, posso ser? Pode. Formação Pokémon, de novo? Pode também, você entendeu? Isso é da espiritualidade de cada um. O pessoal fica com medo que eles falam que tem choque de egrégora, mas é a maior idiotice isso aí. Não tem choque, porque o que acontece? O acadêmico não tem choque. O que vai acontecer é que eu vou te respeitar e não vou te convidar para o meu rito religioso, entendeu? É claro que se você falar um dia para mim, ô monge, mas eu queria conhecer, posso participar, posso... Aí é diferente. Mas eu não vou te forçar a participar, porque não tem esse caráter de conversão. Entendeu? Eu não quero chegar e demonizar e dizer que tal coisa é do mal, é do bem, entendeu? Não. Sem essa colocação. Porque o estudo acadêmico ele tem essa base. Sabe? Vamos estudar o que é a realidade, entendeu? No Abhidharma. Como que os diversos pensadores colocaram, como que eles fizeram, como que a matéria se forma, sabe? Isso daí, depois você vai fazer a dobra da sua prática. Essa que é a questão. Não tem choque porque tem esse respeito, tá? Então, se eu começar... Porque, gente, é super falta de respeito com o outro. Vocês me convidam, alguém aí, vamos participar de X coisa. Eu chego lá e começo a recitar os meus mantras, as minhas... Você vai num lugar, você vai de mente aberta conhecer, entendeu? É outra questão. Essa aqui é uma colocação. Então, não tem choque por causa disso, porque é a parte do estudo formal. Sabe? Então, a matemática não se ofende quando você estuda gramática. Então, eu iria por esse lado. Maravilhoso. O Robson, acho que a gente... eu aqui posso ir longe, mas eu acho que a gente tem um horário com vocês. Vamos lá, Robson. O assunto que eu ia tocar é relativo ao budismo esotérico. É uma prática bem desconhecida no Ocidente, e se você puder dar uma pincelada apenas, só mencionar alguma coisa sobre, eu acho que seria interessante para o nosso público estar conhecendo também que existe sim uma vertente esotérica dentro do budismo, né? Vamos lá. Existe um budismo chamado budismo tântrico ou budismo vajrayana. O budismo tântrico e o budismo vajrayana é a maior fonte de engana coxa, guru falso, pagar para ser enganado, coisas do gênero. Por quê? Hoje, com a popularização da internet, a gente baixa livro pirata a torto e direito de tudo quanto é lugar. Aí, a pessoa pega lá uma clássica que a gente ri muito. Cubra-se de cinzas de um cadáver e queime numa fogueira o veneno não sei das quantas. Gente, a instrução que está no livro não é para seguir ao pé da letra, pelo amor de Deus. Aquilo tem pecado de
depende de uma linhagem para te dizer o que está escrito por trás, entendeu? Não é para ser loucão e ficar fazendo essa parceria para colocar, entendeu? O que acontece? A galera começa a fazer umas leituras que não é o que está acontecendo. Sabe? Sexo tântrico virou orgia, viram as coisas nesse sentido. Então, tem que tomar cuidado, porque tem uma linhagem, tem uma coisa. O que acontece? O pessoal sério, tá? Não seleciona alunos capacitados com base no poder aquisitivo, e sim no comprometimento, na capacidade de desenvolver, são outros critérios. Não é ter 5, 10, 15, 20 mil euros no bolso. Isso não te torna capacitado. Mas, para alguns grupos, te torna. E há um mercado vender isso. Então, existe um budismo tântrico? Existe. Na Índia, existe até universidade tântrica. Tá? Você cursa primeiro o curso de formação de budismo e depois você vai para a universidade estudar isso. Então, todos os alunos que vão, só uma pequena parcela. Tá? Fazendo não é uma pós-graduação, como é o nosso, é mais vale o paralelo. Todo mundo que faz graduação vai para o mestrado? Não. Todo mundo que vai começar vai para o doutorado? Não. Mesma coisa. Todo mundo que estuda budismo vai para o Tantra? A gente começou descrevendo que a gente não era latinha de sardinha. Diversas linhagens, diversos grupos, diversas tradições. O Tantra é uma delas. Qual é o problema? Achar gente séria. Como que a gente acha gente séria? Aí vem uma coisa. Hudson Capa é o autor de textos filosóficos budistas que eu mais estudei. Tá? Ele escreveu uma obra chamada Lanrin Shebo, traduzido para o português. O professor Plínio traduziu essa obra, O Caminho Gradual da Iluminação. E no volume 2, ele coloca um capítulo, chama-se Confiança no Professor. O contrário do que o nome diz, que seria para a gente se devotar ao professor, Lama Tsongkhapa manda um checklist que ele diz o seguinte: não deixe qualquer um te guiar pelo nariz. O boizinho tibetano, você mete um anel aqui no nariz, puxa ele por ali para guiar. E o que a gente faz? Ele diz para a gente não deixar você checar. Checklist mesmo. Tal característica, tem tal característica, tem tal característica, tem tal característica. Então eu posso confiar em você. Então, aconselha-se que você teste a pessoa que você vai tomar como guru 3, 5, 10 anos antes de você chamar de guru. Porque disso ele é o quê? Um professor. Você está aprendendo, então você vai respeitá-lo. Mas subir ao título de guru, você tem que testar antes. Tá? Porque não é cada um. Gente, de boa. O Marcelo falou de Egregor. Pelo amor de Deus, tem gente que se acha mago porque leu na Capricho. Sabe? Por favor, não é assim. Tem uma tradição, toda uma linhagem, uma parte escrita e tem uma parte de pé de orelha, que é de um para o outro que vai sendo transmitida. Sabe? Vai achar que você leu na revista de adolescente que você se tornou. O budismo acontece a mesma coisa. Então, o budismo esotérico, o budismo místico, ele é uma fonte de estelionato fenomenal. Curiosidade. Se no nosso instituto, na nossa associação, a gente ensina essa linhagem também. Só que não adianta perguntar quais são as linhagens, não adianta perguntar quanto custa, não adianta nada. Depois de uns 5 anos estudando, o seu desempenho encheu os requisitos, você vai ser convidado. Não está à venda. Entendeu? Que é levado de uma maneira séria. Quanto vai custar?
Essa é curiosidade. 5, 10, 15, 20 mil euros não custa nada os nossos alunos que são convidados. O máximo que você faz é pagar o material, porque, afinal de contas, isso custa. Entendeu? Mas quanto custa o resto? Não custa nada. Tem que ter requisito, não carteira. Tá? Então, tem. Sabe? Quando a pessoa começa a dizer para mim, qual a linhagem tântrica, eu começo a rir. Entendeu? Porque o primeiro voto tântrico, isso é bom para ensinar para todo mundo. O primeiro voto tântrico, não conta a tua linhagem para quem não é irmão, vá gerar. Se o cara saiu contando, não foi ensinado, é picareta. Diga. Sensacional. Nós vemos aí também que até mesmo dentro do budismo existem os picaretas. Existe. Gente, infelizmente, picareta existe em todo canto. O budismo não ia estar fora deles. Sabe? Então, sem tampar o sol com a peneira, gente. Tem escândalo sexual, escândalo de estelionato. Entendeu? Você vai jogar no lixo toda a tradição porque você tem uma outra maçã podre? Não, né? Sabe? Mas tem. Eu vou mentir? Entendeu? Não, mas tá aí certinho. A gente procura aqui fazer um guia, então uma das coisas que a gente tem muito cuidado de chamar o pessoal, faz curadoria, antes de entrevistar, que é para dar uma base, né? Então, tipo assim, falar, o que eu faço para não cair numa roubada? O que eu faço? Quais são os livros bons para começar? Então, a gente dá essa base. Obviamente que não vai ensinar o que é, como você falou, 5 anos é para você entrar e falar, comecei. E aí, esse que é o caminho sério. Acho que praticamente todo mundo que a gente convida fala a mesma coisa nesse sentido, né? Que o estudo é muito legal. Mas uma coisa bacana desse do budismo é que tem tanta vertente, você fala assim, pô, eu tô casado, então eu tenho uma vertente. Aí depois eu me separo, falo, agora eu vou ficar celibatário. Aí você entra numa outra vertente. Então, isso é muito legal. Tipo, a busca é o que interessa, né? E o caminho você vai se adaptando. Aí você fala, porra, achei um negócio na Wicca que eu achei legal. Aí você pega de lá. Mas agora, sei lá, no Islã tem uma coisa que é bacana. Aí você vai juntando. E no final é mais ou menos o que a gente faz aqui no Mayhem, né? A gente apresenta todas as opções para a galera, cada um ter a sua decisão, né? Você repara que a gente está aqui. Hoje está faltando, aliás, ficou faltando a Bárbara com certeza ia pedir, eu vou fazer essa pergunta por ela para você falar um pouquinho dessa tua parte do feminismo dentro do budismo. Porque depois ela vai assistir, ela vai dar bronca na gente. Então, se você puder falar um pouquinho só desse teu trabalho com o feminismo. O meu trabalho com o feminismo, ele vem do seguinte. Eu botei o dedo numa ferida porque eu fui dizer que um texto canônico sofreu corrupção. Tá? Porque, e vocês vão ler muito nisso na internet, uma teoria de que o Buda não queria ordenar as mulheres, que ele não gostava das mulheres, que o renascimento feminino é um problema. E aí, o que acontece? A minha dissertação de mestrado, ela vai vir a promover uma desconstrução para apresentar os indícios. Porque, por que eu uso a palavra indício? Gente, é 2.500 anos, eu não tenho como dizer, mas eu tenho como levantar suspeita e mostrar onde ela está, de que o texto sofreu alterações. Tá? O que acontece? Gente, o monge copista era homem. Você acha que ele vai 2.500 anos? Gente, telefone sem fio. Eu conto uma palavra para um, conta para outro, conta para outro. Por que nunca fez essa coisa na escola? Chega outra palavra no outro ponto. Você acha que no copiado à mão, antes da pinça de Rutherford, isso acontecia? Não vai tendo. Como é que a gente acha corrupção no texto budista? Por exemplo, tem um texto que coloca assim, o Buda ensinou isso em 5 partes. Você vai contar, tem 4. Entendeu? Sumiu uma. Entendeu? Acontece. E a gente vai tendo esses indícios. Como é que eu fiz isso? Eu peguei que se o Buda disse X em tal texto, é incontroverso que ele disse aquilo, ele não pode ter dito o que ele disse, ele estaria se desmentindo. Eu mostro que o Buda não discriminou as mulheres.
Tá? E essa é uma característica. Segundo, que existem, o pessoal não gosta de contar, fica escondendo, mas existem mulheres que alcançaram a plena iluminação e se tornaram Budas. Tá? A primeira, a mãe do próprio Buda, a madrasta dele. Tá? Ela faz isso. Tem uma Buda, bem comum, o pessoal conhece a Buda Tara, você procurar na internet vai achar um monte. São 21. E tem verde, tem vermelha, as cores, não é que ela é um alienígena verdinho, tá? Tem a ver com as caras, a gente pinta daquela cor, porque a cor vai remeter a uma habilidade que a gente reflete na maneira como a gente percebe. E é uma mulher, né, a princesa Jinana Chandra, e ela estava servindo os monges, né, fazendo oferta. Viu um monge homem, diz para ela, olha, faça muitas preces para na próxima vida você nascer como um homem, porque você vai atingir o completo despertar rapidamente todo o mérito que você está reunindo. Claro, tu vai contar isso de uma maneira política. Mas, na versão resumida da Nirvana, ela manda um bananão para ele e fala, vou fazer isso com mulher. Ela consegue um professor que vai ensinar. E ela faz uma coisa super legal. Ela faz mais rápido que todos os homens. Ela faz em uma vida. É considerada veloz e a heroína. Porque ela não só fez isso, como levou outras 20 com ela. Por isso são 21 pares. Tá? Então, tem o feminismo, o feminino no budismo. Tem Budas mulheres, tem textos para colocar, antologias de poemas que contam a vida dessas mulheres. É claro que a gente vai achar muita coisa de homem. Tá? Porque, gente, é o mundo. O patriarcado aí, com seus tentáculos, abraçando tudo, entendeu? Mas fala para Bárbara, Marcelo, e a gente reúne um dia e bota vocês tudo no mute, faz uma egrégora só da mulherada. E aí a gente vai contar cada um desses aspectos do feminino no budismo. Matei, a minha esposa vai te chamar para bater um papo lá no Espelho de Circe, com certeza. Eu só quis perguntar para não deixar batido aqui. Ela e o Thales hoje não estão, porque acho que tem uma cerimônia telêmica hoje, alguma coisa assim, eles não iam poder estar aqui hoje. Tem a Jéssica também, ela estava com Covid. Então hoje a gente está um pouquinho desfalcado, infelizmente, das mulheres, mas não tem problema, aí você volta. Voltamos para conversar. Eu tenho esse mal lado. Arranhou aqui agora. A gente vai ter muita coisa para conversar ainda. Nossa, vai muito longe. O feminismo budista, ele é muito legal. Entendeu? A primeira marcha para as mulheres... Não, a gente vai fazer um programa só para isso. Porque senão vai ficar pequenininho no final, assim, a gente já está quase chegando no final. Eu vou encerrar, então, uma pergunta que a gente faz para todo mundo que estuda alguma religião e tal. Na sua opinião particular, o que você acha que acontece depois que a gente morre? Olha, de duas coisas. Ou você não atingiu o objetivo e você vai nascer de novo. Aí depende da mente no momento da morte e do que você praticou durante a vida. Então, a gente vai para o inferno, outro renascimento humano, para um renascimento superior. Depende disso. Tá? Não é um Deus que joga no inferno. Tá? É as próprias aflições que te jogam. Ou a gente conseguiu, tá, o objetivo soteriológico budista e caiu fora. Entendeu? O que a gente atingiu? Gente, veja, aí é um ponto que é complicado. O Nirvana, que a gente fala, que é do meu nome, um estado e ele fora do que é condicionado. E por que é muito complicado falar dele? Que a linguagem é condicionada. Então, seríamos nós, peixinhos.
tentando explicar o céu, entendeu? Quando o nosso universo é aquele monte de água. Então, essa que é uma questão. Quando a gente morrer, vai acontecer uma dessas duas coisas. Consegui, fiz o salto, me libertei, não consegui. Preciso de mais uma vida para conseguir ir treinando, ir fazendo, ir melhorando, evoluindo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu tenho certeza que vou tomar o próximo renascimento. Eu não vou conseguir fazer o salto. Tá? Como é que eu sei? Lama de Tsongkhapa, ele é um autor legal porque ele é cheio de checklist, sabe? Então, eu tenho consciência de onde eu estou e quanto eu tenho para caminhar. E eu sei que não vai dar tempo nesse tempo de vida. Isso porque eu ainda estou sendo legal e usando estatística do IBGE para tempo de vida. Quando eu falo de tempo de vida, eu sempre preciso atravessar a rua, o busão perdeu o freio e próxima vida. Entendeu? Então, eu estou achando que eu ainda tenho mais 35 anos de estudo para fazer, sabe? Eu me vejo velhinha com 80. Mas pode acontecer isso, sabe? Quem disse que não? Fechou com chave de ouro. Rodrigo Lutarque, suas considerações. Como aqui o mal do Mayhem. A gente chama gente que está na verdadeira vontade, o olho brilha. E mesmo você falando que não está querendo converter, eu garanto que muita gente aqui já está querendo ser convertido, pelo menos fazer o curso, ganhar um desconto na faculdade. Assim, é fantástico. A palestra foi fantástica. Eu estou querendo ver esses livros que você falou, principalmente esse checklist do Guru. Seria interessantíssimo ter um artigo desse lá no Mayhem para ajudar o povo, né? Um pouco. E esse da iluminação também seria bem interessante. Iria ajudar a outra metade que está tentando fazer isso. Nossa, palestra fantástica. Esse é o livrinho. Ele tem essa capinha. Vocês vão achar ele no site da associação, tem a livraria, vamos chamar assim, para colocar. Se vocês têm no Mayhem uma parte de artigos, essa parte, eu posso contribuir. Já tá convocada para a próxima edição, número 16. Rodrigo, explica para ela o que é a revista Hermetismo. Obrigado por me lembrar da outra parte minha que eu tenho que falar sempre aqui. catarse.me/TDC, você se inscreve, participa do projeto Mayhem, contribuindo com uma obra social, e você também vai poder fazer parte dessas palestras ao vivo, vai poder fazer parte dos grupos de Telegram, que são vários lá, e também vai receber em casa a revista Hermetismo, aonde os autores, tem alguns aqui, eles costumam fazer vários tipos de conteúdos, aonde você pode ler, valendo lembrar que esses conteúdos aqui, eles já estão no site. Você tem eles gratuito, mas com essa revista você vai ter eles no físico, aonde você, depois de uma boa meditação, depois de relaxar um pouco, poderá tomar um vinho e apreciar uma boa leitura de textos um pouco mais interessantes. O pessoal pergunta assim, poxa, mas a gente já disponibiliza tudo de graça na internet, então por que a pessoa vai querer uma revista? Porque é muito mais gostoso, o cheiro de papel é outra coisa. Você ter organizado, e também vale, porque a gente tem muito autor que a gente entrevista, que às vezes o cara faz vários textos e tudo, e aí você vai perguntar assim, qual é a referência bibliográfica? Você que trabalha na academia, aí o cara coloca assim, a referência bibliográfica é www.blogspot.index/. Então, o que a gente fez? Com a grana do Mayhem, a gente paga o ISBN,
faz a parte gráfica, faz a revista bonitinho, edita tudo, revisa e publica um negócio que você pode até usar como referência. Então tem a galera, os grandes ocultistas, os magos aqui brasileiros estão usando essa revista para publicar o seu material autoral também. Então é um trabalho bem bacana. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Primeiro, agradecer, né, a monja Nirvana, né, essa Lotus disciplinada, né, ou educada, o nome iniciático dela. Agradecer bastante. Incrível. É uma linhagem que eu conheço pouco e fiquei bem curioso para me inscrever, né, nesse curso, sim. Vou dar uma olhada e encaixar na minha agenda para ver se é possível fazer esse curso. E se, para o nosso público, se você quer conhecer um pouco mais e refletir sobre a sua condição existencial, se inscreva no canal no YouTube Pedra de Afiar, que sempre tem vídeo com os temas mais variados para te auxiliar nesse processo de redescoberta. Ulisses Massad, suas considerações finais. E aí você fala um pouco do Enochiano e o Robson vai falar do Morte Súbita, que o Thiago foi abduzido hoje. Beleza. Nirvana, que entrevista bacana, foi muito bom te conhecer. Achei muito interessante o teu jeito, super falando naturalmente. Assim, a gente quando imagina, não, vou falar com um monge, né? Você pensa aquela pessoa que é quase não acessível, quase um deus, né? E não, você aqui conversando com a gente de boa, fazendo piadas, até a gente estava morrendo de rir aqui em determinados momentos. Foi super divertida e esclarecedora, né? Tinha uma série de dúvidas ali com o budismo. E eu sempre ouço falar que o budismo seria uma filosofia, uma religião, uma coisa que é uma das mais legais que existem. E realmente, né, essa visão que ele tem de não julgar o outro, se todo mundo tivesse isso, né, se todas as religiões pensassem assim, nós viveríamos num mundo bem melhor, né? Bom, e aproveitando para fazer agora falando um pouquinho sobre o enochiano.com.br, que eu também, como o Rodrigo, eu esqueci de pôr o meu nome aqui o meu jabazinho aqui nas descrições. Mas é um site que tem lá um grupo de pessoas, o Robson comanda lá, com mais uma galera, que, para quem quiser, quem tiver interesse no tema, entra lá, é só acessar o site. Lá no site tem, se eu não me engano, um link para um grupo de WhatsApp, um grupo do Telegram, e lá você vai encontrar um monte de pessoas, material já pronto para quem quiser começar e aprender. Aí, e as dúvidas, você vai ter uma galera toda lá para te ajudar nesses primeiros passos na caminhada. É isso aí. Maravilha. Robson Belli, suas considerações finais. Bom, então vamos fazer parte do problema hoje. Falando um pouquinho do mortesubita.net. Lá você vai encontrar bastante textos de budismo também. Vai ter na seção chamada Yoga Fire e também na seção Ásia Oculta, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais desse lado mais esotérico e não picareta, pode acessar lá e ler alguns textos, né, sobre essa questão do budismo esotérico e conhecer um pouco mais através desse link mortesubita.net. Maravilha. Monja, eu te agradeço, foi sensacional. Só repete de novo, como é que a gente te acha? Eu vou colocar depois aqui, vai estar na descrição, mas às vezes isso vai para podcast também, então se puder falar. Na verdade, assim, me achar é simples, porque as minhas mídias sociais vai estar Nirvana França, tá? E é meu nome e sobrenome. Só curiosidade, Nirvana mesmo, tá? Então, na minha dissertação de mestrado, em tudo vocês vão achar Nirvana. Curiosamente, no Lattes tem umas 17 Nirvanas, então não tem só eu. Tem Nirvana França, o meu nome é mais comprido que isso. Então, pode chapar, pode conversar, pode fazer, fica à vontade. Se você mandar um WhatsApp com o e-mail da secretaria do monastério, na buda.org.br, o que vai acontecer? Você vai passar um pouquinho de burocracia, porque o pessoal da secretaria vai dar uma segurada, vai me consultar antes. Mas vai conseguir meu WhatsApp do mesmo jeito, sem problema nenhum. Mas no Instagram, meu Instagram não é muito divertido não, porque eu posto só quando eu estou estudando, parece que eu só faço isso da vida. E aí tem essa questão para me encontrar, para colocar, e
para fazer. E eu sou uma pessoa aberta, tá? Então, se a gente tiver um encontro, né, plural, para a gente estar junto, a participar de um culto, fica à vontade para convidar, tá? Não sendo muito longe o deslocamento, não tem problema, a gente participa, tá? E a gente conversa. Algumas limitações, eu não bebo nada. Tá? Quando eu digo não bebo álcool. Tá? Então, se for me oferecer um refrigerante, para não fazer propaganda de qual, eu tomo, você entendeu? Não sou uma monja que vive de chá verde. E a gente vai se encontrar e vai conversar e vai tirar dúvida. Então, quer saber, quer falar, entendeu? Outros grupos quiser para a gente bater um papo, podemos fazer. Tanto gravando ou não gravando, a gente vai achando um tempo. Tá? Essa é uma questão, eu acho que vale a pena conversar. E sim, esse estereótipo que você falou, que eu brinco, falo piada, eu falo caramba, entendeu? Então, tem essa questão de ser acessível ou não acessível, mas aí é jeito de cada um, sabe? Eu sou uma pessoa que tenta não julgar os demais por joia. Maravilhoso, foi sensacional. Obrigadão, Rodrigo, valeu, Paulo, Robson, Ulisses. Você que assistiu a gente então até agora, então não esquece também, segue o canal, ativa o sininho, divulga, porque assim, a gente já viu que o YouTube, ele, dependendo dele, não vai. Então avisa para os teus amigos, ó, essa é a entrevista 330. Então, cara, tem muita coisa legal para vocês verem de vários assuntos diferentes. Então, dá uns links, manda para os seus amigos e a gente se vê aí, então, no próximo Bate-Papo Mayhem.